Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar sobre configuração de políticas de QoS em equipamentos Infinet. O meu nome é Flávio Gonzalez e eu sou gerente de vendas técnicas na Infinet. Antes de começarmos, eu gostaria de informar que ao final do webinar nós enviaremos alguns links úteis. Um deles é de um screencast falando sobre qualidade de serviço nas unidades Infinet. E o outro é um white paper sobre implementação de QoS no Mint, que é o nosso, vamos dizer, sistema operacional dos nossos produtos. Ok? Esses links vão ao final da apresentação. Também não esqueçam da nossa documentação técnica. O manual de cada um dos produtos possui uma descrição detalhada dos parâmetros de QoS de cada um dos produtos e exemplos de configuração. Voltando ao nosso webinar, hoje este webinar vai consistir de duas partes. Na primeira, uma teoria resumida do que é QoS, quais os princípios e as tecnologias que são implementadas nos equipamentos Infinet. E logo a parte prática, um pouquinho mais longa, onde examinaremos a implementação de QoS em cada uma das nossas famílias de equipamentos. Muito frequentemente, né, as partes de alto desempenho, de alta capacidade das redes, rodam em links ou switches, onde sofremos com um problema de baixa largura de banda, onde encontramos o famoso gargalo. No mundo ideal, se houver capacidade suficiente para todos os fluxos de dados transmitidos, não será necessário definir prioridades. Porém, na realidade, o mais frequente é termos a necessidade de passar tráfego com diferentes velocidades e demandas através de um gargalo. E, para tanto, temos que priorizar certos pacotes para que o serviço prestado seja eficiente. No exemplo do nosso esquema aqui, no slide, a rede possui um servidor torrent, do qual alguns dados vão ser baixados, digamos, né, pela workstation. E esse torrent está pronto para transmitir até 1 gigabit por segundo de velocidade. E também temos várias câmeras pequenas que transmitem um total de 50 megabits de tráfego. E esse tráfego é sensível ao delay, à latência, ao atraso de transmissão, né? Então, no caminho para a estação de trabalho, entre o servidor torrent e as câmeras, nós temos um link de rádio com uma taxa de transferência de 300 megabits. E o torrent, por ser, né, o tráfego do torrent, por ser mais agressivo, ele termina ocupando inteiramente o canal de rádio, o que nos leva a atrasos significativos no tráfego das câmeras. Então, a tecnologia QoS, nesse caso, ela pode dar uma prioridade ao tráfego de câmeras e reduzir a taxa de transferência dos torrents. A gente tem que observar que o QoS ajuda muito, mas ele também não é a cura para todas as doenças, né? É impossível nós resolvermos para sempre o problema de capacidade e desempenho das redes. Mas o QoS ajuda bastante. Aqui nesse slide nós temos, nas redes de IPs modernas, digamos, né, nós temos basicamente 3 modelos de implementação de políticas de QoS. Temos o Best Effort, ou melhor esforço, né, onde os fluxos de dados eles não são separados e a priorização não é executada. Temos o Integrated Services, onde a aplicação que usa o protocolo de reserva de recursos, ela faz uma reserva da taxa de transferência necessária ao longo de toda a rota de tráfego. Esse modelo quase não é utilizado. E depois nós temos o DiffServ, onde os dispositivos de rede eles reconhecem pacotes que precisam de tratamento especial, analisando características específicas desses pacotes, e então formando filas com diferentes prioridades e diferentes velocidades de transmissão. Nos equipamentos da Infinet, quando a gente fala em QoS, estamos sempre falando do modelo DiffServ, esse último que nós vimos no slide, né? Temos famílias diferentes de produtos da Infinet que têm parâmetros diferentes na forma como a classificação de tráfego é realizada, mas nós falaremos mais sobre isso na parte prática do webinar, né? Agora,
algumas palavras aqui sobre os padrões, né, de identificação de tráfego, né? Nós temos um primeiro que a gente chama de Class of Service, ou COS, né? Onde a prioridade ela é definida ou configurada no cabeçalho da camada 2 do modelo OSI, né? De acordo com o padrão 802.1p. E essa capacidade de atribuir prioridade aparece no caso de que o tráfego seja marcado com tags de VLAN. As tags de VLAN, estando de acordo com o padrão 802.1q, elas terão essa capacidade de marcação de pacotes de acordo com o padrão 802.1p. E nesse caso, 3 bits do cabeçalho são dedicados ao valor de prioridade para que o tráfego possa ser marcado com um dos 8 valores disponíveis. Esses valores vão de 0 a 7, onde 0 é o mais baixo e 7 é o mais alto. Dá para ver na imagem aqui do slide a lista dos valores de prioridade, de 0 a 7, e o tipo de tráfego recomendado para cada um deles. Depois, nós temos os tags de Layer 3, né? Na camada 3 do modelo OSI. Eu vou falar apenas sobre os padrões que são implementados nos dispositivos da Infinet. Nós temos o TOS-IP, ou TOS-IP, que são 3 bits no cabeçalho IP. Essa marcação é muito semelhante à marcação de Class of Service da camada 2. E temos também o mais recente, que é o DSCP, que usa um cabeçalho de 6 bits. Sobre como essas tags desses padrões são processadas pelos equipamentos Infinet, nós veremos mais detalhadamente quando chegarmos à parte prática da família R5000. Bom, neste próximo slide nós vamos comentar um pouco sobre priorização, né? Os métodos de aplicação de políticas de QoS usados nos produtos da Infinet. Um desses métodos é a priorização mesmo, né? O tráfego chega ao switch de várias fontes, a política de QoS é definida no equipamento, né? De forma que o tráfego de voz tenha a maior prioridade, o tráfego de uma câmera é o segundo mais importante, e o tráfego FTP, por exemplo, é transmitido de acordo com o princípio de best effort, sem qualquer garantia de transmissão, né? Então, os pacotes são distribuídos em filas, de acordo com os parâmetros especificados pelo administrador da rede, no caso, né? Ou devido ao reconhecimento automático dos padrões dessas tags. E existem, então, vários princípios de como os pacotes vão deixar a fila. Por exemplo, se for definido como strict policy, uma política estrita, né, os pacotes de uma fila de prioridade baixa não serão transmitidos até que as filas de prioridade mais alta estejam vazias. Uma outra opção é, no caso, ser definido como uma política ponderada ou weighted policy. Para cada fila é atribuído um peso, para cada fila será determinado um tempo de transmissão, a fila de alta prioridade terá mais tempo, a fila de baixa prioridade terá menos tempo. Esse princípio pode variar um pouco, dependendo das políticas suportadas pelo equipamento, mas nós veremos isso quando passarmos para a descrição das diferentes famílias de equipamentos da Infinet. No caso da priorização, no caso de congestionamento, por exemplo, quando o buffer estiver completamente cheio, que é o caso de congestionamento, né, o método tail drop é usado, ou seja, o dispositivo vai descartar os pacotes recém-chegados. Mas isso somente no caso de buffer cheio. E um outro método que temos de aplicação das políticas é o traffic shaping, né? O traffic shaping, para um fluxo de dados específicos, né, a capacidade ou o throughput é limitado a um determinado valor, né? Normalmente, o tráfego não é transmitido com uma velocidade contínua, né? Ocorrem picos e quedas, e esses picos podem interferir com algum outro tráfego que está sendo transmitido pelo equipamento. Se definirmos um limite estrito, a velocidade do tráfego não excederá o limite devido ao buffer de tráfego, né? Também há uma limitação da taxa de transferência usando como o policy, né, o método policy, que diferente do shaping, ele não distribui o tráfego em excesso no buffer para o envio posterior, mas ele descarta imediatamente
o que está excedendo o limite definido. Como os nossos equipamentos não suportam essa última opção do policy, nós não nos prolongaremos nesse item, no caso. Agora, falando um pouco dos nossos produtos, o Quanta 5, né, para um melhor entendimento, no caso, nós vamos começar a configuração das políticas de QoS, né, a nossa parte prática, digamos, usando um exemplo agora aqui de configuração online, né? Geralmente nós começamos pela família R5000, mas desta vez, na questão do QoS, nós vamos começar com o Quanta 5, já que é o mais fácil. Logo nós passaremos para a família XG e depois para a família R5000. Então vamos passar a interface do Quanta 5. Aqui estamos no Quanta 5. Então, o Quanta 5 ele é um equipamento que ele consegue reconhecer os tags 802.1p no cabeçalho dos frames Ethernet, que foram atribuídos anteriormente, no caso da rede do cliente, né? Então, o pacote, quando chega no Quanta 5, ele já vem com uma marcação e o nosso equipamento consegue reconhecer essa marcação. Tá? Se formos para a função switch do Quanta 5, ok? Nós precisamos ativar a função QoS. Então, como vocês estão vendo aqui, temos o botão QoS, está ativo. E aqui que nós habilitamos essa função. Então, de acordo com as tags 802.1p, os frames serão automaticamente distribuídos em 8 filas de priorização e enviados via interface de rádio. Tá? As prioridades elas podem ser definidas manualmente se o switching, o VLAN-based switching estiver ativado. Este item aqui, VLAN-based switching, se ele estiver ativado, nós podemos definir as prioridades manualmente. Então, no campo correspondente de cada VLAN, se eu vier aqui em editar, eu consigo definir qual que é a prioridade para essa VLAN. Posso atribuir valores de 0 até 7. Ok? No momento, falando do Quanta 5, essas são as configurações de QoS que nós podemos executar para tráfego nesse produto. Ou seja, eu posso adicionar uma série de VLANs, cada VLAN com uma priorização diferente da outra. Pode ter a VLAN de vídeo com mais prioridade, a VLAN de dados com menos prioridade, a VLAN de voz com uma prioridade acima de todas as outras. Então, se eu segmentar meu tráfego por VLAN, eu consigo atribuir uma priorização em função disso. Ok? Isso seria para o Quanta 5. Já no Infinink XG, é um pouco diferente. Eu vou passar para o XG aqui. No XG, a configuração do QoS é um pouco mais complicada comparando com o Quanta 5. Tá? Nos equipamentos dessa família, a configuração de QoS ela pode ser dividida em duas partes. Uma para as interfaces cabeadas e outra para a interface de rádio, a interface wireless, né? Os equipamentos da família XG eles possuem 3 interfaces para cabo, sendo 2 gigabit Ethernet e uma fibra, cada uma das quais pode reconhecer tags de prioridade, no caso de usar a marcação VLAN. E nesse caso o padrão 802.1p é usado da mesma forma que nos equipamentos Quanta. Ao contrário do Quanta, o XG possui apenas 4 filas. Então,
nessa tabela que está aqui no slide disponível, vocês vão ver que a prioridade 0 e 1 estão assinadas a fila 1, a 2 e 3 para a fila 2, a 4 e a 5 para a fila 3 e a 6 e a 7 para a fila 4. Ok? Agora vamos passar a interface web do XG para nós vermos um pouco das configurações. Aqui estamos no XG. Bom, nas configurações de switching para cada interface, né, é possível, no caso do XG, selecionar um modo de priorização de frames. Se formos aqui a switching, nós vemos que o QoS Mode aqui é possível configurar. Né? Nós temos o modo strict, onde os pacotes de filas com prioridade mais baixa não são processados, até que a fila com prioridade mais alta fique vazia. E temos o weighted round robin, onde pesos diferentes são atribuídos a cada fila de saída. Para cada fila é definido um certo número de pacotes que serão transmitidos nesse ciclo. Né? É o mais recomendado para a maioria das aplicações. E para a interface de rádio funcionar, no caso, com as mesmas regras que as interfaces cabeadas que nós vimos aqui em cima, nós precisamos ativar a priorização. E para ativar a priorização, temos que ir até o menu rádio e marcar o Traffic Priorization aqui, ok? Dessa forma, as regras que estão aplicadas às portas cabeadas vão ser aplicadas também à porta de rádio. No caso de nós termos switching baseado em VLAN, é o que nós chamamos aqui de VLAN-based switching, se estiver ativado, nós podemos, né, clicando aqui habilitar, nós podemos atribuir tags de acordo com o padrão 802P no intervalo de 0 a 7 para cada VLAN. Então, como podem ver, aqui eu posso atribuir prioridade de 0 a 7 para cada uma das VLANs. Então, se eu for adicionando VLANs e dando um número para cada uma delas eu também posso atribuir uma prioridade. E também nas interfaces cabeadas, eu posso limitar o tráfego que vai sair por essa interface. Então, aqui no Egress Rate Limit, eu tenho a opção ilimitado e depois limitações desde 1 megabit até 1 giga, até 1 gigabit, no caso da família R5000, da família XG. Então, falando do XG, a configuração é um pouco mais complexa que a família Quanta, porém ainda assim é simples, né? Agora, a próxima família que nós falaremos é a família R5000. E para os equipamentos R5000, né, que são as famílias Infilink 2x2 e Infiman 2x2, nós vamos diretamente para a interface gráfica para ver como são essas configurações. Vamos reativar a configuração aqui. E compartilhar. Bom, na família R5000, né, o firmware Mint instalado em todos os equipamentos dessa família permite configurar a política de qualidade de serviço com bastante flexibilidade. Né? Nós vamos aqui para a guia de configurações básicas, no caso aqui Basic Settings, e logo vamos para a seção de QoS Options. E nessa seção existem as configurações para o reconhecimento automático de tags. Né? A família R5000 tem essa capacidade de automaticamente reconhecer determinados pacotes e priorizá-los em função
de como eles estão marcados, no caso, né? Então, ele consegue reconhecer pacotes RTP, que é tráfego de voz, e define esses pacotes como alta prioridade, né? O mesmo acontece para as tags 802.1p, que estão aqui. A priorização de tráfego ICMP também vem ativa, né? Incluindo o utilitário ping, ou seja, ele prioriza o ping se estiver habilitado. E vem por padrão habilitada, né? Eu posso habilitar e desabilitar manualmente todas essas opções de autopriorização, ok? No caso dos equipamentos Infinet, eles oferecem, né, o suporte à priorização baseada também nos cabeçalhos da camada 3, né, do modelo OSI, Layer 3. Então, eu consigo fazer reconhecimento automático de tags DSCP, como vemos aqui, tags IPTOS. A priorização também pode ser realizada dentro de túneis. E também temos a capacidade, né, de aumentar a prioridade dos TCPs ACS. Temos aqui o item TCPs ACS. Isso permite que eu possa priorizar esses pacotes, né? Nós recomendamos que só use essa opção se você estiver 100% certo do que está fazendo, né? Em uma situação normal, priorizar esse tipo de pacote pode levar a uma falha no algoritmo de TCP Flow Control. Então, ele inclusive vem desabilitado de fábrica, no caso, por padrão, né? Você tem que habilitar se quiser ter o uso disso aqui. Também na família R5000, a presença, né, do tráfego de voz pode ser verificada na seção de estatísticas gerais. Vamos aqui em Device Status. Estatísticas gerais. Se houver tráfego de voz, vocês vão ver o Voice Mode aqui em ON. No caso, agora está em off, pois não temos um tráfego de voz cursando no momento, mas se houvesse, ele estaria em ON. Ok? O nosso equipamento ele também possui 32 filas de priorização. Então, se formos às estatísticas de QoS, nós veremos essas 32 filas listadas aqui, né? Onde 15 delas são reservadas para uso do sistema e 17 estão disponíveis para configuração pelo usuário. Tá? Aqui, onde nós estamos na seção de General Statistics, de QoS Statistics, nós podemos ver a distribuição do tráfego entre as filas. Como nós não temos tráfego cursando, estamos vendo que os valores estão em 0. Mas se houvesse um tráfego passando pela fila de prioridade 16, veríamos esse contador incrementado. Ok? Todas as filas que têm a prioridade entre parênteses do lado, ó, P16, P15, P14, essas são as que podem ser usadas, até o P0 aqui, que podem ser usadas pelo usuário. No caso, dele definir por onde devem passar os pacotes, ele tem até 16 opções de priorização, e são essas que estão entre parênteses aqui. Agora vamos falar um pouco da parte de limitação de taxa de frequência, ou o Traffic Shape, no caso, né? Se formos ao Basic Settings, logo abaixo do QoS Options, nós temos o Traffic Shape. Tá? Aqui no Traffic Shape, nós temos até 200 canais lógicos, que nós chamamos de Logical Channels, né? São canais de QoS, que eles podem ser criados para distribuir o tráfego entre eles. Então, cada canal pode receber suas próprias regras, após o que os fluxos de tráfego serão processados ou alterados de acordo com essas regras, né? E as classes de serviços estão acima dos canais. Então, as classes podem ser criadas, né, acima dos canais para limitar a taxa de transferência e distribuí-la entre vários canais. Então, para cada canal, certos parâmetros podem ser configurados. Por exemplo, limitação da taxa de transferência, atribuição de prioridade. Então, esses parâmetros sendo configurados, nós podemos definir o processamento dos pacotes que passam por esse canal. E para distribuir o tráfego entre os canais, uma classificação bem flexível pode ser usada, com base em tags de VLAN, endereços IP, endereços MAC,
número de porta, tipo de protocolo, switch groups. Então, para esses fins, no caso, é criada uma regra com parâmetros especificados no formato PCAP, no qual os pacotes serão distribuídos pelos canais de acordo com essas regras. Vamos fazer aqui uma configuração assim, de um cenário bastante comum, né, para exemplificar como é que funciona. Né? A ideia é, vamos supor que nós temos um provedor de internet e que precisamos limitar a taxa de transferência de um cliente a 30 megabits. E estamos assumindo que temos uma arquitetura de rede bem construída, no caso, né? Onde cada cliente tem a sua própria VLAN de tráfego alocada. Então, vamos criar um canal, atribuindo a esse canal a correspondente regra. Tá? Por exemplo, se viermos aqui em adicionar canal, eu vou dar um número para esse canal. Logo, eu posso definir no primeiro quadro aqui qual é a capacidade máxima desse canal, por exemplo, 30.000 kilobits por segundo. Eu poderia definir também qual é o máximo de pacotes por segundo que eu vou admitir, a taxa de pacotes por segundo que eu vou admitir nesse canal. Eu poderia definir o máximo delay de um pacote, né? O recomendado é deixá-lo livre, sem nenhuma marcação, sem nenhuma definição, mas ele pode receber valores de 5 milissegundos até 50 milissegundos. Aqui do lado nós assinamos uma classe. Se houvesse uma classe criada, esse canal teria que estar debaixo dessa classe. E o seio, nós vamos ver já num próximo passo, eu já comento sobre ele. E depois a questão da prioridade. Na prioridade eu tenho duas formas. Se eu coloco a opção up to e defino um valor, por exemplo, 6, isso quer dizer que os pacotes que estejam entrando nesse canal, se eles tiverem qualquer marcação de prioridade menor do que 6, eu vou remarcá-lo com 6. Ok? Agora, se eu escolher a opção 7, eu estou dizendo que qualquer pacote que chegue nesse canal, independente da marcação que ele tenha, eu vou marcar ele com a tag 6. Pode ser que ele venha com a 7, mas se eu botei a opção 7 aqui de definir, eu vou botar o número que eu defini dentro desse quadrinho aqui. E eu posso pôr aqui, nesse último quadro de informação, alguma informação sobre esse canal. Ok? Agora, para mostrar, para fazer com que só passe aqui a VLAN 30, já que no nosso exemplo nós comentamos que o cliente já teria uma VLAN de tráfego definida, eu adiciono uma regra e digo que é na direção input de chegada, defino que é para a interface ETH0, qual que é o switch group, o 1, o 2, o 3, eu tenho que verificar qual é o switch group definido para ele, e usando uma regrinha PCAP, eu coloco, por exemplo, VLAN 30. Isso fará com que qualquer pacote que chegue marcado com a VLAN 30 na porta Ethernet, ele vai ser tratado através do canal 1, onde o canal 1 tem um máximo de 30 megabits definido como capacidade. Ok? A regra que eu defini VLAN 30, eu posso validar ela aqui, se ela está ok ou não. Caso eu escreva uma expressão que não seja uma expressão PCAP aqui, que não seja uma regrinha PCAP, no momento que eu clicar validar, ele vai me dar erro, dizendo que não existe. No caso, como está ok, ele responde que a expressão está ok. Ok? Agora, voltando à parte de classe, vamos remover o que nós fizemos. A classe serve para quê? Se nós voltarmos aqui no nosso slide, um minutinho só. No EC 5000 nós temos a interface. Uma vez que os dados cheguem nessa interface, eles são direcionados a uma determinada classe e dessa determinada classe a um determinado canal. Esse é o fluxo, digamos, né? Então, se nós voltarmos ao nosso equipamento, como funciona isso? Se eu adicionar uma classe, eu dou um número, classe 1.
Ok. Eu posso definir para essa classe 1 um máximo, por exemplo, de 40 megabits. Ok? Logo, eu vou criar dois canais. O canal 1 e o canal 2. O que eu faço aqui? Vamos dizer que o canal 1 vai ser o meu tráfego de vídeo. Tá? E eu determino 15 MB para o vídeo. E no canal 2 eu determino 25 megabits. E seria tráfego de dados, por exemplo. Poderia definir também um limite de pacotes por segundo para qualquer um dos dois canais, né? Uma latência. Eu tenho que dizer qual é a classe a que ele pertence. No nosso caso aqui, esses canais pertencem à classe 1, que é a única que nós criamos. E aqui nós temos o seio. Ok? O seio é um parâmetro que nós definimos aqui em porcentagem. O que quer dizer isso? Se eu escrever aqui 70%, quer dizer que se eu estiver ocupando 25 megabits, ok? E estiver sobrando banda do outro canal, o canal 2 poderia usar até 70% da banda que está sobrando do outro canal, ok? O mesmo acontece aqui para o canal 1. Como eu não defini nada, ao não colocar nenhum valor, quer dizer que ele pode usar até 100% da banda do outro canal, caso o outro canal esteja com banda disponível, né? Então, se eu definir que aqui os meus 15 MB eram para vídeo e, porventura, eu estou tendo uma necessidade maior de banda, de mais 10 MB, por exemplo, se houver 10 MB sobrando no canal 2, eu vou pegar. Eu poderia pegar até os 25 megas se fosse o caso, porque eu não defini nada aqui dentro, quer dizer que eu posso usar até 100% do que estiver sobrando do outro canal. Já no canal 2, não, como eu comentei anteriormente, eu botei o valor de 70%, então quer dizer que se ele ocupar esses 25 MB e precisar de mais banda, ele pode ocupar até 70% do que estiver sobrando de banda do outro canal, que é o canal 1. Ok? A prioridade funciona como nós já vimos antes, up to ou set. Então, se eu definir a opção up to e colocar um valor aqui dentro, por exemplo, o valor 5, ele vai pegar qualquer pacote que venha marcado do 0 até o 4 e vai marcar como 5, né? E se eu definir numa outra classe o set e botar aqui o valor 6, por exemplo, ele não importa com que marcação vem o pacote, ele vai definir como valor 6 para todos os pacotes que passarem por esse canal aqui. Ok? E, igualmente, posso adicionar regra, como a gente falou antes, para o canal 1, input para a interface ETH0 e dizer que ele é para a VLAN, por exemplo, 30, que é a minha VLAN de vídeo, né? E eu posso adicionar uma segunda regra, associada ao canal 2, também para o Ethernet 0, onde eu digo que aqui seria, por exemplo, VLAN 100, porque essa seria a minha VLAN de dados. Então, de forma bem simples, nós conseguimos, dentro da família R5000, segmentar muito o tráfego e aplicar qualidade de serviço a ele. Um exemplo que eu sempre cito: se você tiver um ponto a ponto nosso em cima de um edifício e porventura ele esteja atendendo 3 escritórios ou clientes diferentes nesse prédio, ao conectar esse rádio, né, em um switch, dentro do próprio rádio, eu consigo criar uma classe para cada um dos clientes, e dentro de cada um dos clientes eu posso criar distintos canais, onde eu vou tratar o tráfego do cliente da melhor forma. Eu posso ter um canal dentro da classe 1, que é o cliente 1, eu vou ter o canal 1, que é para voz, o canal 2, que seria para dados, o canal 3 para acesso à internet, e determinar distintas velocidades, distintas priorizações para cada um desse tráfego. Depois eu criaria uma outra classe
com outra capacidade, com outros canais debaixo dele e com outras prioridades, outras formas de tratar os pacotes. Então, nesse ponto, a família R5000 é bem robusta e bastante flexível na forma de configurar. Então, sobre a aplicação de QoS, esse era o nosso tema para hoje. Ao final quando finalizar aqui o webinar, eu vou mandar os links que eu comentei no início do webinar. E caso tenhamos alguma pergunta aqui no chat, elas também serão respondidas para todos vocês, né? A ideia é pegar a pergunta de cada um e replicar essa pergunta com a resposta para todos que participaram do nosso webinar. Obrigado pela participação e até a próxima.